Olá! Sexta-feira, 30 de julho de 2021. Eu sou Ingrid Bart e você está no Câmara Rio Notícias. 21 das 33 regiões administrativas do Rio ainda têm risco alto para contágio da Covid-19. 12 apresentam um padrão moderado. Mesmo assim, há uma melhora em relação à semana passada, quando 9 regiões se enquadravam no risco médio. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou a nova fase da vacinação, que começa na próxima semana, quando cada dia será dedicado a uma mesma faixa etária. Nesse ritmo acelerado, a expectativa é de que todos os maiores de 18 anos estejam imunizados até o dia 18 de agosto. Gisele recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid nesta sexta-feira. Eu era uma das pessoas que eram incrédulas da devastação que esse vírus podia causar numa pessoa. E eu acabei sentindo na pele quando a pessoa nega a doença. Internei no dia 30. No dia seguinte eu já fui entubada, saí do túmulo no dia 13 de maio. Então, para mim hoje está sendo um dia muito importante, porque Deus me deu essa oportunidade de estar iniciando esse ciclo de vacinação. Até o momento, quase 4 milhões de pessoas já foram vacinadas no Rio com a primeira dose. 1,5 milhão com a segunda e mais de 137 mil com a dose única. Um total de mais de 5 milhões de imunizantes aplicados. Apesar do avanço da vacinação, o Rio tem 21 de suas 33 regiões administrativas com risco alto para contágio de Covid. Entre elas, o Centro, Copacabana e Lagoa. As outras 12 apresentam risco moderado. Os números mostram uma melhora em relação aos dados apresentados na semana passada, quando 9 regiões apresentavam risco moderado. A partir da próxima segunda-feira, a campanha de vacinação entra em uma nova fase. Serão imunizadas pessoas da mesma idade por dia, começando com 32 anos. O município pretende vacinar todos os jovens até o fim de agosto. A nossa recomendação é que, se é seu dia de vacinar, se programe para estar lá. A gente vai entrar numa fase muito acelerada da campanha, onde o volume de pessoas a ser vacinada é muito maior. É claro que é muito mais fácil vacinar uma pessoa jovem do que uma pessoa idosa. O tempo de vacinação é menor. Mas é muito importante que eles se organizem para estar nas datas corretas do seu dia, no seu calendário. O secretário especial da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, reforçou o alerta aos jovens. A gente precisa, mais uma vez, reforçando o recado do secretário de Saúde, que o jovem se programe, se vacine e não escolha a vacina. A melhor vacina é a vacina no braço. Com o avanço da vacinação, o número de óbitos e casos graves seguem em queda. Neste sábado, é a repescagem para pessoas de 33 anos ou mais, para aqueles que por algum motivo não se vacinaram. Lembrando também que as medidas restritivas permanecem até 9 de agosto e só começarão a ser flexibilizadas a partir de 2 de setembro. Isso só vai acontecer, obviamente, se o cenário epidemiológico se manter. E para o cenário epidemiológico se manter, as pessoas precisam se proteger e precisam evitar a exposição desnecessária. Isso só vai acontecer se o Ministério enviar as vacinas na data correta. O engenheiro José Medeiros viveu um drama por causa da pandemia. Meu pai, infelizmente, faleceu de Covid no início da pandemia. E é muito importante as pessoas virem se vacinar para a gente acabar logo com essa fase e a economia voltar a girar, as pessoas poderem andar tranquilamente aí pela rua e vem se vacinar. Torcedores vão poder assistir a partida entre Flamengo e Olímpia pelas quartas de final da Libertadores no próximo dia 18. A decisão foi tomada depois do clube entregar uma sugestão de protocolo à prefeitura. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, durante a divulgação do boletim epidemiológico. Será a terceira partida com público na cidade desde o começo da pandemia. Nessa semana, o Flamengo solicitou à Prefeitura a liberação de 30% do público através de um documento enviado à Secretaria Municipal de Saúde. O pedido foi avaliado pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Sorans, que liberou apenas 10% da capacidade total. Mas para o jogo ser realizado com a presença do público, foram estabelecidas algumas regras. Só poderá entrar no estádio quem estiver com a vacinação completa, pelo menos 15 dias antes da data do jogo, mediante comprovação.
Resultado negativo realizado em até 48 horas anterior à partida e exclusivamente pelo laboratório autorizado pelo organizador da partida. Obrigatório uso de máscara e higienização das mãos. Limitar o público a 10% da capacidade interna do estádio. Assegurar o espaço mínimo de 2 metros de distanciamento e controle de acesso de público. O retorno do público aos estádios já era uma medida prevista no plano de flexibilização anunciado pelo prefeito Eduardo Paes na quinta-feira passada. A partir do dia 2 de setembro, os estádios vão poder receber até 50% da capacidade. Então, a gente espera que as regras sejam cumpridas, os protocolos estão bem desenhados, com esses ajustes. É uma resolução que já estava publicada, então a gente já tem uma resolução publicada quanto a isso. A única permissão é o esquema vacinal completo através do Conect SUS. De maneira geral, a gente espera que o jogo possa transcorrer bem, com o cumprimento aí dos protocolos que já estão estabelecidos. Apesar da liberação, o infectologista acredita que o retorno do público aos estádios ainda é precipitado. Então, o relaxamento das medidas é baseado no registro novo de casos, força da infecção, taxas de transmissão e não em número de vacinados. Então, hoje, falar em suspender medidas, máscara, aglomerações, sem ter esses dados, prestes à entrada de uma variante Delta, é no mínimo temerário. Certidão de nascimento, identidade e CPF são documentos básicos para o cidadão, mas inacessíveis para parte da população que não tem internet. Para facilitar a vida do carioca e garantir a participação nas políticas sociais, a Prefeitura criou o projeto Documenta Rio. O lançamento foi nesta sexta-feira, no Palácio da Cidade. O programa vai fornecer informações aos profissionais do Sistema Único de Assistência Social e aos usuários sobre como obter cada tipo de registro e monitorar todos os encaminhamentos feitos pela Secretaria de Assistência Social. Essa é a nossa primeira cartilha, prefeito. Essa é a cartilha do Documenta Rio, que ensina cada um dos documentos que podem ser tirados pela população e como é que cada profissional da assistência pode tirar esse documento. E esse é o nosso maior entrave, que as pessoas tenham informação necessária para que possam garantir seus direitos. Sem documentos como RG e CPF, é impossível ter acesso a programas como Auxílio Emergencial, Bolsa Família ou Cartão Família Carioca. Um obstáculo a mais para uma parcela da população já em dificuldades. Para facilitar esse processo, a Secretaria também organizou um seminário para integrar parceiros de órgãos federais e estaduais, como Detran, Receita Federal e Judiciário. A Secretaria de Assistência Social já vem realizando ações nas comunidades, com a emissão de CPF em atendimento remoto com a Receita Federal. O prefeito Eduardo Paes falou da importância do registro civil para que as políticas sociais alcancem quem realmente precisa. Quando a pessoa não tem o registro, você não consegue nem chegar com essas políticas sociais dessas pessoas. Aqui eu tenho que fazer uma crítica, é o que eu acho que é um grande equívoco, por exemplo, da gente não ter o nosso censo acontecendo nesse ano, porque a gente precisa dessa base de dados, de número, de informações, para que possamos tomar as decisões adequadas para implementar as políticas públicas corretas. E um atleta aproveitou a ressaca do mar para surfar em plena Avenida Delfim Moreira, no Leblon. Os efeitos das ondas fortes também deram muito trabalho aos garis da Conlurb. O campeão mundial de skimboard, Lucas Fink, aproveitou a ressaca para surfar no meio da rua, alagada pelo mar. O skimboard é um esporte em que o atleta joga prancha na água e pula em cima para deslizar. Lucas Fink se divertiu. Já os garis da Conlurb tiveram muito trabalho nestes 2 últimos dias. Com o apoio de máquinas e caminhões, eles retiraram grande quantidade de areia do calçadão e ciclovia. A areia está sendo reposta na praia e as pistas lavadas com água de reuso. O mar continua com ondas fortes até este sábado e o trabalho segue enquanto durar a ressaca. E essa foi mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Outras informações você encontra em câmara.rio e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima!